gravação. Gravando. Bom dia a todos vocês. Obrigado aí pela presença, Beatriz. Gui se livrou da injeção do Coronavac hoje. E Dona Maria Águida. Gente, ó, nesse texto da página 45 que foi para casa ontem, ele apresenta duas versões para a Guerra do Paraguai. Vocês lembram? Uma primeira versão, a disputa pelas águas da chamada Bacia do Prata, do Rio Prata, e a outra versão de que essa guerra foi incentivada pela Inglaterra, que tinha interesses comerciais na região, estava ali se sentindo ameaçada pelo progresso paraguaio, né? Todo o texto vem explicando isso. Os três primeiros líderes do Paraguai, né? Na terceira linha ele dá o nome deles. Dr. José Gaspar Rodrigues de Francia, El Supremo, o pai do Fernando Lopes, Solano Lopes, melhor dizendo. O pai dele, Carlos Antônio Lopes, e por último, o Francisco, e não Fernando, Francisco Solano Lopes. E aí vai dizer que no governo desses três camaradas, o Paraguai passou por um certo desenvolvimento industrial. A gente não vai ler tudo para ganhar tempo, porque na aula de hoje a gente pretende concluir esse capítulo 12. Mas aí vem as perguntinhas. Estamos só relembrando o conteúdo do texto, né? Segundo as autoras, porque é Ângela V. Botelho e Aliana M. Reis, as duas que escreveram o livro de onde foi tirado esse texto de cima. De acordo com elas, segundo elas, quais os fatores principais para a eclosão do Paraguai, segundo elas dizem aí no texto? Aí, o empurrão que a Inglaterra deu no comércio da América do Sul. O empurrão, digamos assim, o incentivo, né? O interesse inglês É, na no região, o sentido fica interesse melhor. comercial inglês na região. Concorda, Bia? Faz um joinha aí, Águida, para eu saber que vocês estão aí acompanhando. Águida concordou, Bia também. Muito bem. Vamos ter nessa interação, gente. Não deixe, pelo amor de Deus, sei que vocês são meninas de bom coração. Não deixem o tio falando só, senão eu dou um cascudo na testa, Beatriz. Segunda, ó, tá chegando aqui também a Débora, que novidade. Segunda pergunta: de que forma o desenvolvimento do Paraguai poderia interferir nisso que a gente respondeu no primeiro? Poderia interferir e Deixando atrapalhar os interesses ingleses. autossuficiente e não querer mais ajuda da Inglaterra? Muito bem, Gui. Tornar autossuficiente e dispensar a ajuda inglesa. Porque, de repente, o Paraguai, no ritmo de desenvolvimento que o texto apresenta, poderia ser um concorrente dos ingleses. Poderiam os países ali vizinhos comprar, não da Inglaterra, que era mais distante, demorava para o navio chegar com os produtos, mas comprar os produtos da indústria paraguaia. Então, poderia apresentar uma concorrência, dispensar o fornecimento inglês, como o Guilherme disse. Ok, meninas, façam aquele joinha para a gente seguir adiante. Pode fazer até assim na tela, Bia, que aí a gente vê daqui. Valeu, Águida. Cadê a Débora? Débora, como tá diferente, ó. Débora também está dando joinha. Muito bem, podemos seguir adiante. Terceira pergunta. De acordo com o que você já estudou, aí agora é uma opinião aí pessoal, gente. Qual dos fatores apresentados pode ter contribuído, né? Porque ele dá dois fatores. Ou os interesses dos países e a disputa pelos rios, ali da região que a gente viu no mapa na aula de ontem, ou o segundo interesse, será que foi incentivo mesmo na Inglaterra? Na opinião de vocês, quais fatores contribuem mais significativamente para a eclosão da guerra? Guilherme comenta e as meninas concordam, como é Eu acho isso? que seria mais pelo rio, Mais porque pelas seria um meio de disputas, né? locomoção mais rápido do que pela terra. Eu também concordo com você. E as meninas aí concordam? Não tem um joinha para baixo de discordar, né? Quem discordar vai ter que ligar o microfone. Débora concorda também?
Eu também concordo com você, gente. Eu acredito que o primeiro motivo foram as disputas ali para ver quem controlava os rios, né? Nós vimos no mapa da aula de ontem os países ali chamada bacia, da região hidrográfica dos rios ali, aquela região da Prata, ao norte, Paraguai, a oeste, Argentina, a sul, Uruguai e ao leste, Brasil. Então, acredito que tenha sido, até porque nós vimos na aula de ontem que antes da Guerra do Paraguai houve uma disputa com os argentinos, né? E não que queriam demonstrar primeiramente o interesse do controle dos rios. Então, acredito que tenha sido esse o primeiro motivo, não deixando de ter também o incentivo inglês, né? Porque se o Paraguai, como de fato saiu derrotado, era vantagem para o comércio inglês na região. Então, muito bem. E parabéns aí pela linha de raciocínio de Guilherme e das meninas aí, né? Que concordaram. Muito bem. Gente, eu fiz aqui um resuminho, porque a gente precisa concluir esse capítulo 12, já que na quinta-feira a gente vai pegar o livro novo, né? Então, eu fiz aqui um resuminho, deixa eu ver se eu consigo parar essa visualização. Parei e vou fazer aqui uma nova. Quer dizer, não era para eu ter parado, porque dava para eu mostrar para vocês, mas eu acho que vai aparecer de novo. Aparece as mesmas respostas. Pronto, aí eu vou passar aqui isso agora aí na tela. Eu fiz aqui um resuminho Aparece. das páginas 46, 47 e 48. Então, esse esquema aqui resume 3 páginas para a gente poder dar uma acelerada e tentar concluir na aula de hoje o capítulo. Eu acho que a gente vai conseguir, né? Já que, infelizmente, com tristeza no coração, nós não temos aqui a presença do Anderson, que ele interfere, pergunta muito, né? Então, como ele não está aqui para perguntar, acredito que a gente vai conseguir concluir esse capítulo 12 na aula de hoje. Das páginas 46 a 48, você tem esse caminho trilhado pelas as leis abolicionistas, o movimento que lutava pela abolição da escravatura ou da escravidão. Então, a primeira lei que nós temos assinada contra a escravidão foi assinada lá no comecinho da regência pelo padre Diogo Antônio Feijó. A gente já viu falar do nome desse camarada quando estudamos a regência. Então, ele, na sua regência, assina a primeira lei a favor da abolição. É claro, vocês estão percebendo aí pelos anos que foi uma luta gradual, né? Aos poucos, à medida que o tempo ia passando, os escravos iam tendo mais liberdade até chegar à última lei. Mas a primeira delas, a Lei Feijó, assinada em 1831, portanto, início da regência. Qual era a prerrogativa dessa lei? Ela proibia o tráfico negreiro, só que teve um problema. Ela não Teve um funcionou. tráfico interno. Mesmo assim ainda, só permitindo o tráfico interno, mas ela não funcionou, Guilherme. Eles nem fizeram conta, continuaram na maior cara de pau, é, indo lá para a África comprar. Então, na época, ela foi chamada de Lei para Inglês Ver, ou seja, só para satisfazer a Inglaterra. Aí nós vimos já em aulas passadas que a Inglaterra proibiu, ameaçando inclusive de prender navios que encontrasse pelo Oceano Atlântico vindo da África com escravizados. Aí foi preciso, no Brasil, assinar uma segunda lei para ratificar, para validar, para confirmar a lei anterior. Essa lei que confirmou a Lei Feijó foi a Lei Eusébio de Queiroz, assinada em 1850 por pressão da Inglaterra para fazer, está chegando aqui carne moída, que eu não sei quem é carne moída, para fazer, validar e cumprir a lei anterior que não serviu de nada. E aí nós tivemos o problema que o Guilherme já mencionou, que foi o tráfico interno. Não podia mais comprar da África, mas aqui dentro do Brasil comprava e vendia à torta e à direita livremente. Depois, no ano de 1871,
nós tivemos a lei do ventre livre, chamada lá na página 46 do livro didático, já que a gente disse que aqui é um resumo, chamada de Lei Rio Branco, também tinha esse nome. E a lei do ventre livre, qual é a prerrogativa dela? Dava liberdade aos filhos de Para os negros, para os escravos. filhos de Só que escravos. tinha um problema, Gui. Você, Como ele ia viver sozinho? pois é, um menino, uma criança nascida de pais escravizados. Para onde é que essa criança ia? Bia, Josiane, eu acredito que é José, né? Que chegou aqui ajuda É, também, sou eu, professor, sou eu. comentando. Águida, Ficava Débora, livre carne até ter moída, uma que eu não sei quem é certa carne idade e moída. trabalhava para o dono da fazenda, do engenho, Pois é, sem saber dessa lei. não tinha uma creche, não tinha um orfanato. Então, aquela criança, em tese, na lei, ela era considerada livre, mas ela ficava ali com os pais na senzala, vendo os pais trabalhando. Então Acabava ali, vez ou significava outra, ajudando também, né, essa, José? ô, professor, então significava que não, essa lei não deu em nada, porque do Não deu mesmo em nada. jeito as crianças iam continuar sendo escravas junto com os pais. Muito bem. Valeu, José. Assim como o Guilherme disse, na lei anterior, José Queiroz não serviu de nada, também essa, na prática, não servia de nada, né? Uhum. Penúltima lei a favor da abolição foi a lei do sexagenário, chamada no livro didático de Lei Saraiva Cotegipe. Não esqueça, Parece aqui que é um levou resumo das essa. páginas 46 e 48. Essa lei, a Acho que prerrogativa levou essa. dela era dar liberdade ao escravizado que chegasse aos 60 anos. Só que E aí, se ele, nessa lei, nós tínhamos dois problemas. posso falar um deles? Vai lá, José. Que nem sempre os escravos chegavam aos 60 anos. Excelente. Muitos, pelo trabalho exaustivo, agora nas plantações de café, né? Dificilmente chegava à cidade. E o segundo problema que o livro didático menciona é que, chegando a essa idade, olha só, Bia, que coisa triste. Os escravizados tinham que trabalhar mais 3 anos para pagar o dinheiro da compra deles. Existe isso? Ô, Uhum. Quer dizer, professor, sim, hoje eu penso que a pessoa é ruim, é porque nessa época era pior. A pessoa já trabalhava de graça, entre aspas, para ele, de graça, forçado com uma graça. condição precária, Hum. e ainda tinha que trabalhar mais 3 anos para pagar o Indenização. preço dele. Já pensasse, cara, o cúmulo do absurdo, né? Por último, definitivamente dando liberdade total, a Lei Áurea, chamada no livro didático apelidada de Lei João Alfredo. Então, feito esse resumo das páginas 46 a 48, nós podemos agora continuar na página 49, a questão indígena durante o Império Brasileiro. Essa parte de cima da página 49, ela pediria aí para a gente fazer uma pesquisa sobre a questão do trabalho escravo nos dias de hoje. Você sabe que, infelizmente, ainda acontece, né? Trabalhadores que mesmo recebendo algum pagamento, mas não tem carteira assinada, jornadas de trabalho exaustivas, mais do que a lei permite, que são 8 horas com a folga do almoço, muitos não têm esses direitos, né? Em garimpos, Recebem né, professor? férias, 13º e tudo mais. É, professor? Como, José? Em garimpos escondidos na mata, esse Garimpo, negócio. extração de madeira, corta de cana, empregadas domésticas, trabalhador da construção civil, acontece muito pedreiros e serventes, né, que trabalham sem esses direitos aí. Muito bem lembrado, José, parabéns. A questão indígena no, durante o Império Brasileiro. Talvez aí não esteja aparecendo muito nitidamente, mas eu estou também aqui com um livro físico que vai facilitar a nossa leitura. Tem algumas informações tristes para a gente aí nessa página 49. A de que, primeiro, os indígenas, durante todo o período da história do Brasil, desde lá a colonização, sempre foram tratados com um certo desrespeito e violência, né? Eles eram obrigados a esquecer sua cultura, absorver a cultura trazida da Europa pelos portugueses. E tinha uma questão aí muito interessante, ó, no segundo parágrafo. O José Bonifácio, ele cita aí o José Bonifácio, que foi aquele que ajudou, incentivou, junto com a princesa Leopoldina, a independência do Brasil, a separação do Brasil de Portugal. Ele pensava em um país moderno, civilizado, onde aos poucos era preciso, né, abolir a escravidão. Ele já pensava isso muito antes da princesa Isabel, muito antes dessas leis que a gente comentou,
já na época do primeiro reinado, já trabalhando ali com Dom Pedro I, ele já pensava na possível abolição da escravidão, da escravatura, e também que era preciso integrar, trazer o índio lá isolado da mata para dentro desse cenário, desse novo país, Brasil, criando assim, diz a penúltima linha do segundo parágrafo, indivíduos capacitados para gerar um país forte, de mão de obra qualificada, uma economia forte. Só que tem um problema, Bia e os demais. Pela primeira lei do Brasil, a Constituição, aquela lá que foi imposta, outorgada, em 1824 por Dom Pedro I, nessa primeira lei do Brasil, a primeira Constituição, que é a lei magna, a lei maior, quem era considerado brasileiro? Quem lê essa janelinha rosa aí pra gente? Quer ler, Nós Bia? não podemos deixar a fase de Vai, fazer esta diferença ou divisão de brasileiros, cidadãos brasileiros. veja aí, ó, só Segundo, abrindo, desculpa aí. Ele já está fazendo aqui uma diferença. Ele está dizendo que existe uma divisão, uma diferença entre brasileiro e cidadão brasileiro. Ele vai explicar agora, vai lá, Gui. segundo a qualidade de nossa população, os filhos dos negros, crioulos, captivos, são Isso. nascidos no território do Brasil, mas todavia não são cidadãos brasileiros. Devemos fazer esta diferença. Brasileiro é o que nasce no Brasil. Cidadão brasileiro é aquele que tem direitos cívicos. Os índios que viviam nos bosques são brasileiros e, contudo, não são cidadãos brasileiros. Enquanto não abraçar nossa civilização, convém, por consequência, fazer esta diferença por ser heterogênea a nossa população. Acredito que tenha ficado claro aí, Guilherme Leocheta acompanhou. E aí eu pediria só a opinião de vocês. O que vocês acham disso? Ao ele dizer que ó, o Concordo índio nasce que aqui, mas não é um cidadão. E aí, Gui? Não tem direito. eu não concordo, porque se nasce aqui, é brasileiro, e todo brasileiro, de certa forma, é cidadão, independente se está aqui fazendo alguma coisa ou não. Bia ligou o microfone, É. concorda, Bia? Uhum. José, quer comentar alguma coisa? Também acho, professor. É meio. Porque eles já eram daqui, né? No caso da nossa terra, o Brasil. Só que não o Brasil, a América do Sul. Então, tipo, tirar eles desse lugar só para que, né? Só porque eles não são igual a eles. Isso é errado. Eu concordo totalmente com você, José. Eles teriam mais direito de ser considerado brasileiro do que o próprio Qualquer um. branco, né, que chegou depois. Excelente, José. Não sei se as meninas, Águida, Débora, querem comentar mais alguma coisa. E carne moída, que até agora ainda não descobri quem é carne moída. Vamos lá, página 50. Então, nós temos aí, ó, umas perguntinhas lá na página 50 que a gente já comentou. E alguns problemas que atingiam os indígenas, além dessa falta de direito que a gente acabou já comentando. Então, o povoamento do interior, a ocupação, né? A gente sabe que, primeiramente, nós temos a ocupação do litoral, depois essa ocupação vai aumentando a oeste. Então, esse povoamento do interior, o estabelecimento de plantações, lavouras, criação de animais, como a pecuária, era preciso para tudo isso mais terras. E a gente vai tomar terra de quem? Como José disse, dos índios que já estavam aqui, né? Então, dessa forma, diz a antepenúltima linha, os indígenas foram destinados a aldeamentos em terras devolutas. Ou ficavam com essa sobra, ou tinham que ser obrigados, forçados a se integrar como trabalhadores para os proprietários dessas terras que iam sendo tomadas. Que triste situação, hein? Ó, ou você fica para trabalhar ou dá no pé, vai-se embora, né? E aí geraram muito debate sobre a maneira de tornar os indígenas cidadãos, já que, como o Guilherme comentou, eles estavam ocupando o território, mas não eram considerados cidadãos. Então, no ano de 1845, foi criado esse regulamento para catequização e civilização dos indígenas, e por esse regulamento, aprovado em 1845, eles vão voltar, gente, a uma experiência que a gente já estudou no sétimo ano, de estabelecer aldeamentos, as reduções. Ô, professor, Sim, desculpa eu cortar o senhor, mas acho que isso já também já é errado. Porque para ele se tornar cidadão, vai ter que abandonar os costumes dele, que já veio desde antes, abdirir ao novo
para poder viver em condições precárias ainda. Excelente, Guilherme. Você, José, Bia, vez outra liga o microfone, pode interferir sempre. Isso é o que torna a aula excelente, né? Por isso que a gente gosta de fazer assim com o Zoom, gente, com vocês, porque vocês participam e aí não fica só aquela aula, só o professor falando, né? Ô, professor, É o mais próximo do que a gente tem de que se fosse presencialmente. Diga lá, José. muitos grupos indígenas ainda hoje ainda não são considerados, né? Só alguns, no Pois caso. é, José. Infelizmente, por exemplo, nós temos aqui bem próximo de nós a realidade indígena em Águas Belas. Nós temos os índios Funiô, que, por sinal, nessa época do ano, eles estão lá no seu retiro religioso anual, numa reserva de mata na cidade de Águas Belas, né? Eles passam 3 meses lá fazendo esse ritual religioso e depois voltam para a aldeia na cidade. Temos Professor, só que eu indígenas, acho que nisso aí esse retiro teve que se estender um pouquinho. é, temos indígenas em Pesqueira, agora me fugiu o nome, mas você percebe que nessas realidades, ainda hoje em dia, tão próximas de nós, não são valorizadas, como José disse. Por quê? Muitos desses indígenas, dessa nova geração, vão aprendendo o idioma português e poucos sabem. Em Águas Belas você encontra ainda, você vai visitar a aldeia, você percebe eles ainda conversando no dialeto deles. Veja, quantos anos não fazem que esse povo está no Brasil, né? Uma Desde as década e primeiras meia. migrações que a gente estudou lá no sexto ano, os primeiros povoamentos, grupos migratórios, grupos nômades que ocuparam a América, 12, 14 mil anos atrás, o crânio de Luzia, tudo aquilo que a gente estudou no sexto ano. E esse povo ainda manter a sua língua com esses milênios de anos passados, né? É uma riqueza cultural muito grande. E Eu não acho que se é a incentiva isso, perseverança não da tem um parte dele. dicionário, não tem um incentivo a uma língua, a uma escola bilíngue que reproduza, que ensine para as novas gerações. Se eles não aprenderem no cotidiano de casa, com os pais, com os avós, que ainda sabem que muitos deles, até mesmo adultos, já esqueceram o dialeto da tribo, né? Isso se perde com o passar do tempo. Então, infelizmente, existe ainda essa desvalorização, né? Ô, professor, Sim, eu acho que as pessoas, essa queimada que está acontecendo na Amazônia não tem. sim. Eu acho que as pessoas que estão fazendo isso, tipo, uma parte delas é que não quer mais os indígenas vivos, como se não considerassem eles, E o de respeito também ao como, meio ambiente, né? como se fossem intrusos, quando os portugueses chegaram e eles não quiseram que eles entrassem na terra. É. Gente, nós teríamos mais alguns assuntos para tratar, pelo menos 2 páginas. Na página 51, Dom Pedro II entra em briga com a igreja, não deu para ele, foi ruim porque a igreja era muito forte nessa época, mais do que atualmente. E na página 52 ele vai entrar em briga com o exército, juntando a Aí tem igreja, o que exército e os fazendeiros que perderam seus escravos. Esses 3 principais grupos vão derrubar Dom Pedro II e no lugar dele vão colocar os regentes. o regente. Foi no intervalo entre o primeiro e o segundo reinado. Depois do segundo reinado, depois de Dom Pedro II, não terá mais um terceiro reinado. A princesa Isabel não subirá ao trono. Então, Lá vai República. a monarquia vai ser trocada por um presidente, por uma república. Muito bem, Guilherme. Professor, Vocês carne tentam, moída é Guilherme, viu? vocês tentam responder a página 53 e 54. Manda essas 2 fotozinhas lá no Classroom. Se surgir alguma dúvida, vocês perguntam lá no privado. Eu vou ter que encerrar agora para ter aula com o sexto ano, tá? Agradeço de Ok. coração aí a participação de Bia, Guilherme, José, Águida, Débora e Carne Moída, que a gente não conseguiu descobrir quem É era. Guilherme. É Ah, é Guilherme. Guilherme, né? Eu Guilherme reconheço pelas Anderson. baboseiras. É. Guilherme Anderson, muito bem. Pois tá bom, gente. Um abençoado restante de terça, lá no Classroom, página 53 e 54. As 2 fotos na vertical, pegando a foto toda. Tchau. Tchau, professor. Valeu. Tchau.